Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o quarto tópico da lição desta semana, que nos fala sobre hora de cair sobre a rocha. Tendo apresentado a verdade sobre Cristo, que apelo Pedro fez aos ouvintes no templo, e como esse mesmo apelo ecoa até nós com urgência ainda maior. Atos 3, 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós vemos aqui, queridos amigos, estimados irmãos, o apóstolo Pedro fazendo um apelo especial àquelas pessoas que estavam ali no templo, mostrando a Jesus, mostrou que as Escrituras apontavam a Cristo, que ele era o Messias e que viria morrer e padecer em favor da humanidade, viria fazer um trabalho especial em favor da humanidade. E também vemos aqui o apelo de Pedro, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor, O apelo que Pedro fez aos homens do passado, esse apelo também ecoa em todos os tempos. Esse apelo também é feito a todos os homens e mulheres da Igreja do Senhor em todos os tempos, É um pedido que Deus faz agora a cada um de nós nesses últimos dias. Arrependei-vos e convertei-vos, Uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma vida de arrependimento, uma vida de conversão, É pedido a toda a Igreja de Deus agora, nesses últimos dias, O fato de estarmos na igreja, irmãos, com o nome no livro da igreja, não nos isenta. Não quer dizer que nós não devemos pedir perdão, porque nós pecamos todos os dias, Palavras, pensamentos e ações. Então, o fato de termos o nome no livro da igreja não significa que tivemos o verdadeiro arrependimento e uma verdadeira conversão. Precisamos praticar o verdadeiro arrependimento e a verdadeira conversão todos os dias, Esse é o ato da santificação. É um ato contínuo. Todos os dias é o dia de nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e nos voltar para Deus, Então aqui, o mesmo que foi pedido para as pessoas daquele tempo, é a mesma situação que também é requerida de nós e com urgência, Urgência ainda maior porque nós vivemos nos últimos momentos dessa terra, nos últimos dias desse mundo. Assim diz aqui a nota. As seguintes palavras devem soar-nos aos ouvidos com impressiva gravidade. Atos 3,19 é citado aqui. Muitos, olha que grave isso, irmão. Muitos dentre nós têm espiritualidade deficiente e, a menos que sejam totalmente convertidos, se perderão de fato. Você está disposto a correr esse risco? Olha que tristeza que pode ser, a nossa história também, Temos uma conversão deficiente, não nos entregarmos totalmente a Deus, Estamos na igreja, mas de fato nunca nos entregamos ao Senhor totalmente. Se quisermos escapar de uma experiência doentia, devemos começar com sinceridade, sem demora, a trabalhar pela própria salvação com temor e tremor. Muitos há que não dão provas reais de sua obediência ao voto do batismo. Seu zelo é esfriado pela formalidade, ambição mundana, orgulho e amor ao eu. Vez ou outra, os sentimentos são agitados, mas não caem sobre a rocha, Cristo Jesus. Não vão ao Deus com o coração contrito e arrependido, confessando seus pecados. Os que experimentam os efeitos da verdadeira conversão na alma hão de revelar os frutos do Espírito na vida. Como seria bom ver aqueles que têm uma vida espiritual tão pequena compreendendo que a vida eterna só pode ser concedida aos que se tornam participantes da natureza divina e fogem da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós vemos aqui, irmãos, que importante verdade para nós. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos cair sobre a rocha, que é Cristo, porque Ele é a nossa base. Ele é o nosso porto seguro. Precisamos então assim
cumprir essa palavra que o apóstolo Pedro pediu aos homens do passado e também é requerido de nós nesses últimos dias. E vamos aqui agora para a questão B. Qual é a única forma que podemos experimentar o refrigério mencionado em Atos 3,19? Qual é a única forma que podemos experimentar o refrigério? O mesmo texto, né? Arrependei-vos, pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 60, verso 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem surgindo o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Então, irmãos, nós vemos aqui que a única forma de podermos experimentar o refrigério, de recebermos o Espírito Santo, a presença do Senhor, é ter uma vida de arrependimento e verdadeira conversão. A única forma é nos entregarmos a Deus verdadeiramente, né? Não uma obra incompleta, né? Não uma obra deficiente de entrega a Deus, mas uma obra de entrega completa. Isso que é exigido de nós, né? E Deus, ele promete, se você se entregar, se nós nos entregarmos, vou derramar sobre vocês, né? A minha água, o meu espírito, né? Ele fala que dos nossos pecados não se lembrará mais. Então, essa obra que nós precisamos realizar nesses últimos dias começa pelo arrependimento dos nossos atos, dos nossos pecados. E o verdadeiro arrependimento, ele culmina então na verdadeira conversão, né? Confissão de pecados e conversão ao Senhor, né? Ter uma vida de santificação dia a dia. Então, somente aqueles que vivem uma vida de santificação, somente esses poderão receber o Espírito Santo, né? Poderão receber o Espírito Santo e finalizar a obra da pregação do Evangelho e, consequentemente, a sua própria salvação. Então, somente aqueles que vivem uma vida de santificação estarão aptos a receber o poder do Espírito Santo agora na chuva serôdia, na última chuva do poder do Espírito Santo, agora com o poder dobrado, da mesma forma como aconteceu com os discípulos no passado, né? Na chuva temporã, eles receberam também o Espírito Santo. Mas estarão aptos somente aqueles que vivem uma vida de arrependimento, verdadeira conversão, uma vida de contínua santificação dia a dia. Diz assim a nota: assim como a chuva temporã foi concedida no início do Evangelho, no derramamento do Espírito Santo, para fazer brotar a preciosa semente, do mesmo modo a chuva serôdia será derramada na conclusão para o amadurecimento da colheita. A grande obra do Evangelho não deve se encerrar com uma menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias cumpridas no derramamento da chuva temporã, na abertura do Evangelho, devem mais uma vez se cumprir na chuva serôdia em seu encerramento. Esses são os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro aguardava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. No juízo investigativo, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós vemos aqui o trabalho que nós devemos fazer, né, de entrega total ao Senhor. E se nós nos entregarmos completamente ao Senhor, Ele promete fazer essa obra na nossa vida, né? Promete nos salvar e nos capacitar para a pregação do Evangelho. E seremos então assim agraciados com a presença do Senhor, o refrigério da presença do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos ajude para entendermos a sua palavra.